Bom, pessoal, tudo bem? Na aula anterior nós resolvemos uma questão, um exercício de método das partidas dobradas e vimos de forma básica o conceito do balanço patrimonial. Nessa aula nós vamos começar a estudar os elementos de resultado, receitas e despesas. Bom, o que é o resultado? Vamos pensar da seguinte forma. Nas disciplinas aí da universidade, da faculdade, você pode ter no final do período dois resultados. Aprovação ou reprovação na disciplina, não é mesmo? Quando o resultado é positivo, quer dizer que você foi aprovado na matéria. Quando o resultado é negativo, significa que você foi reprovado. As empresas são da mesma forma, só que a aprovação das empresas é o lucro que ela dá no final do período e a reprovação é o prejuízo. Para encontrar esse lucro ou prejuízo, eu preciso de dois elementos: receitas e despesas. O que acontece? O total de receitas da empresa, eu vou diminuir do total de despesas da empresa e vou encontrar o lucro ou prejuízo. Se essas receitas forem maiores que as despesas, ou seja, se as receitas forem um valor acima das despesas, forem maiores, eu vou ter lucro. Mas se as receitas forem menores que as despesas, ou seja, o valor das despesas for muito maior que o das minhas receitas, eu vou ter um prejuízo. Então, a princípio, a gente já percebe que as receitas é o lado positivo do lucro e as despesas o lado negativo. As receitas, elas aumentam o lucro da empresa, enquanto as despesas diminuem o lucro, certo? Então, o que acontece? Da mesma forma, nós vamos entender agora o conceito de receitas e despesas, para entendermos por que aumenta o lucro, por que diminui o lucro. A princípio, nós temos que lembrar só de mais uma coisa. Se as receitas e despesas, elas alteram o lucro ou prejuízo da empresa, nós temos que lembrar que lucro ou prejuízo vai estar lá no meu patrimônio líquido, certo? Lá no meu balanço patrimonial, logo abaixo do capital social das empresas. Mas vamos lá. O que são receitas? Eu destrinchei aqui o conceito da norma, da estrutura conceitual básica, CPC 00, para a gente discutir aqui. As receitas são aumentos nos benefícios econômicos da organização. E esses aumentos nos benefícios econômicos podem vir como? Podem vir pela entrada de um recurso, entrada de dinheiro na empresa, pelo aumento de um ativo, o surgimento de um direito a receber, por exemplo, certo? Ou pela diminuição de passivos. A empresa tem uma dívida e conseguiu um abatimento nessa dívida, conseguiu uma diminuição nessa dívida. Então, tudo isso é receita para a empresa. E essas receitas podem gerar aumento no patrimônio líquido. E como é isso? Lembra que eu falei que as receitas aumentam o lucro e o lucro é uma conta de patrimônio líquido? Quanto mais receitas, maior o lucro, maior o aumento no patrimônio líquido. Só que tem uma observação na própria norma. Esse aumento do patrimônio líquido, ele não está relacionado com o investimento dos detentores dos instrumentos patrimoniais. É assim que diz a norma. E o que ele quer dizer com isso? Que esse aumento no patrimônio líquido não tem nada a ver com o investimento dos sócios, dos proprietários na empresa. Não tem nada a ver com o investimento no capital social. Investimento no capital social não é receita. Receita é um aumento no patrimônio líquido que a própria empresa gera por meio de suas atividades, por meio da venda dos seus bens, por meio da venda de seus serviços. Ela mesma gera entrada de recurso para aumentar o patrimônio líquido. Certo? Não tem nada a ver com os sócios dizerem assim: vamos lá e vamos investir um pouco mais na empresa. Isso não é receita, isso é investimento no capital social. Aumenta o patrimônio líquido, mas não é receita. E receita aumenta o patrimônio líquido, mas não é investimento nos sócios. Receita é um aumento no patrimônio líquido com base na própria atividade organizacional. Por outro lado, as despesas são diminuições dos benefícios econômicos. Elas diminuem os benefícios econômicos da empresa. E como é essa diminuição? Pela saída de recursos, às vezes é um dinheiro que a empresa tem que tirar do caixa para pagar uma despesa,
pela redução de ativos. Quando nós formos estudar depreciação, nós vamos entender melhor isso, porque diminui o potencial do meu ativo, aumento de passivos, a empresa tem uma dívida e descobre que na verdade essa dívida é maior do que realmente ela estava reconhecendo. Então tudo isso pode gerar despesa para a empresa. E essas despesas, diminuem o meu PL. Como elas diminuem o PL? A gente não falou aqui que elas diminuem o lucro, e o lucro é patrimônio líquido. Quanto mais despesas, menor o lucro, podendo até gerar um prejuízo, dependendo do tamanho dessas despesas, que vai diminuir o meu PL. E mais uma vez, essa diminuição do PL não tem nada a ver com os sócios, não tem nada a ver com a saída dos detentores dos instrumentos patrimoniais, ou seja, não tem nada a ver com um dos sócios que diz: eu não quero participar mais da empresa, quero minha parte no capital. E a gente vai lá e diminui o patrimônio líquido para pagar a saída desses sócios. Não tem nada a ver com isso. Despesa é uma diminuição no patrimônio líquido que está relacionada com a própria atividade da empresa. A empresa precisa gastar, precisa consumir, precisa ter gastos, e aí ela gera despesas que vão diminuir o patrimônio líquido dela. Vamos apagar aqui o quadro rapidinho para a gente ver alguns exemplos de receitas e despesas de uma forma bem prática, com um esqueminha para você não esquecer mais do que são receitas e do que são despesas. Bom, pessoal, as receitas e despesas da empresa estão sempre relacionadas com os três elementos: bens, serviços e tempo. Vamos pensar da seguinte forma: você tem estoque na sua empresa. A partir do momento que você vende o estoque, gera para a empresa uma coisa chamada faturamento, que normalmente as empresas comerciais e industriais usam muito esse termo, faturamento. O que é o faturamento? É um tipo de receita, é a receita com venda de bens, com venda de estoque, venda de ativos imobilizados, que a empresa pode querer se desfazer também. Então, sempre que eu vender algum bem, ou seja, vender algum ativo, gera receita para mim. Então, venda de bens gera receita. Mas o consumo do bem gera despesa. Por exemplo, matéria-prima que a empresa consome no processo produtivo gera um tipo de despesa que a gente vai chamar de custo, certo? Mas que tem a mesma lógica da despesa. A empresa, por exemplo, tem lá suas máquinas, ok? Tem lá as máquinas no processo produtivo. Essas máquinas têm uma vida útil. À medida que eu uso essas máquinas, elas vão se desgastando. Eu vou consumindo o potencial desse bem. E isso gera para mim uma despesa. A despesa com depreciação. Então, o consumo do bem gera para mim uma despesa. No caso, serviços. Vamos supor uma empresa prestadora de serviços. À medida que ela vende esses serviços para os seus clientes, ela gera receita, o faturamento dela. Então, a venda de serviços é uma receita. Mas a empresa ela também pode comprar serviços, né? Por exemplo, a empresa tem que comprar serviços de água, de luz, de internet, de telefone, salários que ela tem que pagar aos seus funcionários, porque os funcionários prestam serviços à empresa, certo? Então é como se ela estivesse comprando o serviço do funcionário. Então toda vez que ela comprar um serviço e que ela consumir esse serviço, gera uma despesa. Então o consumo de serviços gera despesa para a empresa. E o tempo, o que é que tem a ver? Vamos supor que você tem uma duplicata, certo? A pagar. Você tem uma duplicata a pagar no valor de R$100. Mas você paga ela com antecedência. E aí a empresa te dá um desconto de R$10. Desconto recebido. Você recebeu esse desconto. Por quê? Porque você pagou antes do tempo que era para pagar. Esse desconto te faz o quê? Faz com que você deixe de sair recurso da sua empresa. Você ia pagar 100, agora você vai pagar 90. Então, o desconto concedido, desconto recebido, desconto recebido é um tipo de receita relacionado com o tempo. Eu paguei antes do tempo, por isso recebi um desconto, uma diminuição na conta que eu tinha a pagar. Para mim é uma receita. Por outro lado, vamos supor que você tem uma
duplicata a pagar de R$100, mas que você pagou atrasado e aí você teve que pagar R$10 de juros, ou seja, você vai pagar a mais por conta do tempo que você atrasou. Juros pagos, por exemplo. Então, os juros pagos aumentam a sua dívida, então geram uma despesa pelo tempo, ou seja, o tempo que você atrasou. Juros pagos. Mas vamos pensar agora no seguinte, você tem uma duplicata a receber de R$100, mas o cliente te paga com antecedência. E aí você dá um desconto a ele de R$10. Você dá um desconto. Desconto concedido. Porque ele pagou com antecedência. E aí você ia receber 100, mas agora vai receber 90. Diminuiu o teu recebimento. Então teve para você uma despesa com desconto concedido relacionada com o tempo. Porque o cliente me pagou antes e aí eu tive essa despesa porque eu dei para ele um desconto. Eu deixei de receber. Então desconto concedido é uma despesa relacionada com o tempo. E vamos agora supor que você tinha uma duplicata a receber de 100, mas o cliente te pagou atrasado e aí você cobrou juros cobrados de R$10. Você ia receber 100 e vai receber 110. Então teve um aumento no recurso recebido. Então, juros cobrados é uma receita relacionada com o tempo, porque o atraso do cliente fez com que você pudesse cobrar esses juros. Juros cobrados é uma receita. Então, ó, vamos pensar sempre assim. As receitas e despesas estão relacionadas sempre com os bens, com os serviços e com o tempo. Na próxima aula, nós vamos falar de uma demonstração que vai esquematizar as receitas e despesas da empresa, a demonstração do resultado, certo? Vamos lá para a próxima aula, então.